Bom dia! Quem está feliz de estar aqui na Canção Nova? Pode se sentar, você que pode. Quero convidar você a ir abrindo a sua Bíblia em João, capítulo 9. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 9. E já marca este capítulo na sua Bíblia, por mais que a gente vá pedir para você abrir outros versículos, mas este vai ser o nosso texto base. João, capítulo 9. Amém? Eu vou pedir para você duas coisas. Primeiro, silêncio. Nós somos em muitos. Se todo mundo falar baixinho um pouquinho, mas já vira um vozeirão. Então, isso, olha que bonito. O silêncio da multidão. Segundo, esses telões que estão aqui é para quem está lá no fundo enxergar melhor, e não para quando filmar você dá tchau. Porque senão você atrapalha quem está em casa, porque quem está em casa está querendo ouvir a palavra, e aí você vai lá e tira a atenção dela. Então esse telão não é para você ficar preocupado com ele, ok? Na pregação da palavra, na sua Bíblia. Então um grande silêncio. João capítulo 9. Nós vamos ver a história de um cego de nascença. Todo o nosso retiro tem a ver com a cegueira espiritual. Vocês já perceberam isso? As pregações que vocês já escutaram. Esta é a minha primeira pregação. Todas as pregações que eu fizer será sobre este Evangelho. Então nós iremos pouco a pouco esmiuçando este Evangelho. O Evangelho do cego de nascença. Portanto, um homem que já nasceu cego. Você imagina então essa situação de a mãe dar à luz o filho, e esse filho já nasceu cego, já nasce cego. Eu queria que eu não vou ler o Evangelho inteiro porque ele é longo. Você pode ver que ele vai do capítulo 1 até o capítulo, ele vai do versículo 1 até o versículo 41. Portanto é muito longo. E nós vamos ler ele inteiro diante de todas as minhas pregações, ok? Você está preparado, sim ou não? Vamos começar com o versículo 1. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um cego de nascença. Portanto, Jesus viu um homem cego e Jesus já sabia que aquele homem era cego de nascença. Veja que aqui começa dizendo que o cego não repara Jesus. Obviamente ele é cego, ele não vai ver Jesus, mas Jesus já tinha se deparado com muitos cegos, e os cegos ouviam, e muitas vezes clamavam por Jesus, porque ouviam a multidão, mas esse cego não. Esse cego não chama Jesus, esse cego não percebe Jesus, e quem percebe o cego
é Jesus. Santo Ambrósio, ele diz o seguinte: devemos notar o fato de que ele era cego de nascença. Este é um ponto importante. Este homem que nasceu efetivamente cego, no final do Evangelho nós vamos ver que ele vai ser curado, mas ele não será curado por habilidade cirúrgica, por habilidade da ciência, mas ele vai ser curado pelo poder de Deus. Esse cego nós vamos ver lá no final do Evangelho, que ele será curado, cego de nascença. E Jesus vai cumprir uma palavra com isto. Guarda aí João capítulo 9 e vamos para Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista. Diga comigo: Jesus foi enviado para dar aos cegos a restauração da vista. Veja que esse é um dos chamados de Jesus: tirar a nossa cegueira. Jesus em Lucas está dizendo: essa palavra está se cumprindo. Deus, o Pai me ungiu, o Pai me enviou para dar vista aos cegos. E aqui você tem que entender cegos de duas maneiras. O cego de maneira física. Jesus quer fazer voltar a visão de pessoas que não têm a visão física, como é o caso dele, mas principalmente a visão espiritual. Eu tenho certeza que durante esses 40 dias, muita gente começou rezando cego e está terminando os 40 dias enxergando como nunca enxergou antes. Eu tenho conversado com diversos de vocês, abraçado diversos de vocês, e lágrimas escorrem dos olhos de vocês, dizendo: o Senhor não tem noção do quanto que eu mudei nesses 40 dias. O Senhor não tem noção do quanto Deus trabalhou em mim esses 40 dias. E eu digo, muitas vezes dá para ver nos seus olhos que você já não é mais cego, que agora você está enxergando como antes você não enxergava. Portanto, preste atenção: cegueira. Jesus foi enviado para tirar a cegueira. Enviou-me para tirar as cegueiras daquele que é cego. Jesus está falando de mim, Jesus está falando de você. Abra sua Bíblia, Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145, versículo 8. Salmo 145, versículo 8. O que está escrito aí? O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor ergue os abatidos. O Senhor ama os justos. Aquele cego de nascença estava abatido. Aquele cego de nascença nunca viu o sol. Se você pergunta para um cego de nascença o que é o sol, não sei. Se você pergunta para um cego de nascença o que é uma árvore, não sei. Se você pergunta para um cego de nascença
o que é a lua, as estrelas, o mar. Ele consegue tocar, sentir algumas coisas, mas ele nunca viu a beleza de um mar, a beleza de um céu, a beleza de um sol. Eu quero que você repita comigo bem alto este salmo. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor ergue os abatidos. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus abre os olhos aos cegos. O Senhor ergue os abatidos. Amém. Aplauda essa palavra, a palavra do Senhor. São João Crisóstomo, ele diz: é evidente que ao sair do templo, ele procedeu intencionalmente para fazer a obra do milagre, a partir do fato que ele quem viu o homem cego e não o cego que veio até ele. Então que bonito, Jesus já sabia o que ele queria fazer. Aquele cego não viu Jesus, mas Jesus viu o cego. E que fique claro, não foi o cego que foi até Jesus, como em outros evangelhos aconteceu. Aqui é Jesus que vai até o cego. Jesus quer realizar uma obra no cego, cumprindo-se muitas palavras da Sagrada Escritura. Abra sua Bíblia em João. Voltemos ao Evangelho segundo João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. O que está escrito aí? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que vades e produzais fruto, e vosso fruto permaneça. Não foi o cego que escolheu Jesus, foi Jesus quem escolheu o cego, amém? Eu quero que você entenda, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu primeiro. Deus te escolheu primeiro. Você pode ter escolhido a Deus? Sim, mas Deus te escolheu primeiro. Abra sua Bíblia, João capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 9. O Verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Diga comigo: Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Deus veio para iluminar-nos, Deus veio para tirar a nossa cegueira, Deus veio para nos tirar da escuridão, amém? Abra sua Bíblia em 1 João, 1 João capítulo 4, versículo 10. 1 João capítulo 4, versículo 10. O que está escrito aí? Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Eis a prova do amor de Deus, não fui eu que amei Ele primeiro, foi Ele que me amou primeiro. Coloque a mão no seu coração e diga: Deus me amou primeiro. 1 João capítulo 4, versículo 19. Leia comigo. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro.
Repete bem alto com o Frei. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Esta é a experiência que o cego está fazendo, minha gente. Não foi o cego que amou Jesus primeiro, foi Jesus que amou ele primeiro. E a vida do cego é a nossa vida, é a nossa história. Deus te amou primeiro. Amém? Cesário de Arles, ele diz assim: aquela cegueira não ocorreu por causa do pecado de seus pais, nem pelo pecado do cego. Aliás, antes de ler Cesário de Arles, leia a sua Bíblia, João capítulo 9, versículo 2. João capítulo 9, versículo 2. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Repete comigo. Frei, quem pecou para que este homem nascesse cego? Olha a pergunta dos discípulos. Olha a pergunta dos discípulos. Que culpa essa criança tem de nascer cega? Aliás, é a pergunta de muitos nós quando uma criança nasce com deficiências. Por que ele nasceu cego? A culpa é de quem? Da criança? A culpa é da criança, sim ou não? Mas eles já sabem que a culpa não é da criança. Por isso que eles já perguntam: a culpa é dos pais? Será que os pais cometeram algum pecado e o filho agora está sendo castigado pelo pecado dos pais? Pergunta que eu faço a vocês: Deus castiga o pecado dos pais dos filhos? Será? Pergunta para quem está do seu lado: será que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos? Será? O que você acha? Eu já vi que vocês ficaram em dúvida já. Começaram com certeza, já estão com dúvida. Preste atenção. Cesário de Arles vai dizer: aquela cegueira não aconteceu por causa do pecado de seus pais, nem pelo pecado do cego, mas para que a glória de Deus se manifestasse nele. Pois quando nascemos, todos nós contraímos o pecado original, e ainda assim não nascemos fisicamente cegos. Aquele cego, olha que bonito isso, foi preparado como um remédio para a raça humana. Ele foi restaurado corporalmente à luz, a fim de que ao considerarmos seu milagre, fôssemos iluminados no coração. Cesário de Arles está dizendo que aquele cego representa todos nós, que às vezes não nascemos cegos no corpo, mas a verdade é que todos nós, ao nascermos, já nascemos cegos. Você sabia que você também foi um cego de nascença? Sabia disso? Você também nasceu cego. Essa história é a nossa história. Frei Gilson nasceu cego. E você nasceu cego. E aí você está me dizendo: não, Frei, eu não nasci cego. Não estou falando de olhos. Eu estou falando de alma. Você nasceu cego.
Olha para quem está do seu lado e diga: eu não estou perguntando, eu estou afirmando. Você nasceu cego. Sim ou não? Por que eu nasci cego? Porque a Bíblia diz que você nasceu cego. Abra sua Bíblia, vamos provar isso. Salmo 50. Salmo 50. Versículo 7. Isso aqui é para todos, tá? Menos para perfeitíssima Virgem Maria. O resto para todos. E menos para Jesus Cristo. Essa palavra que eu vou ler para nós católicos só não é aplicada a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima, mas ela é aplicada para todos nós. O que está escrito aí, Salmo 50, versículo 7? Eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Diga comigo bem forte: minha mamãe concebeu-me no pecado. Veja, a Bíblia não está dizendo que a sua mãe estava em pecado, ela podia até estar em vida de santidade. A Bíblia não está dizendo que a tua mãe, quando te gerou, estava pecando. A Bíblia está dizendo que quando você nasceu, a sua mãe passou para você e você acabou contraindo da sua mãe o pecado original. O pecado original não é um pecado que você cometeu. Aliás, você é uma criança. Como é que uma criança comete pecado? Uma criança no ventre materno pode fazer algum pecado, sim ou não? Não, mas pecado original não é um pecado que você cometeu, é um pecado que você contraiu. Diga comigo: pecado original não é pecado cometido, mas é pecado contraído. E você não escapou dessa. Então significa que se você nasceu no pecado, logo você nasceu cego. Sim ou não? Eu vou dar uma outra prova bíblica que agora vocês vão ver que é a cegueira que nós nascemos. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Quero que você leia bem alto comigo. O que está escrito aí? Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Repete comigo bem alto: todos pecaram. Veja, está falando de todos, não escapou ninguém, a não ser os que eu já falei. Olha para quem está do seu lado e diga: você não escapou. Todos estava você. Diga para ele: todos pecaram. Diga: eu e você. E todos. O que está escrito aí? E todos estão privados da glória de Deus. Você já nasceu privado. O que é o pecado original? Você já nasceu privado. É como se antes Adão e Eva tivessem uma visão, e quando eles pecaram, eles perderam a visão da glória de Deus. Agora nós não vemos mais a glória de Deus. Agora nós nascemos cegos. Todos pecaram e agora todos estão privados da glória de Deus. Antes nós víamos, Adão e Eva viam a glória de Deus. Agora não veem mais. Nascemos todos cegos. A história do cego de nascença é a nossa história.
E a cura que vai se realizar nesse cego é a cura que Jesus quer realizar em nós. Amém? Você está em Romanos capítulo 3, versículo 23, agora vai para Romanos capítulo 5, versículo 12. Quem não tem Bíblia, trate de achar sua Bíblia, pelo amor de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12. O que está escrito aí? Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo gênero humano, porque todos... Você nasceu morto. Como assim, filho? A minha mãe acabou de dar a luz, dar a vida e eu estou morto? Está morto na alma. Eu pergunto para você, morto enxerga? A não ser se for assombração que você está vendo. Morto enxerga? Você nasceu morto. A morte de Adão e Eva passou para todos nós. Não cometemos nenhum pecado, somos crianças, mas contraímos a cegueira espiritual. Contraímos a morte. Está dando para entender, sim ou não? Diga, eu já nasci morto. Eu já nasci cego. Tem gente que está falando, então já nasci, foi lascado. Calma, 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 que tudo vai acabar bem. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. 1 Coríntios, e aqui já é uma palavra para te dar esperança, para você não ficar tão desanimado. Já vamos animar você, para você não ficar tristonho. Nasci cego, nasci morto, meu Deus do céu, que pregação é essa? 1 Coríntios 15, 22, o que está escrito aí? Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão. Aleluia. Então calma, calma, calma. Em Adão você morreu, em Adão você contraiu a sua morte, em Adão você contraiu sua cegueira, mas calma, virá o novo Adão. Segundo São Paulo, Jesus Cristo é o novo Adão. E se através do primeiro você contraiu morte, através do segundo você vai contrair vida. Se do primeiro Adão você contraiu a cegueira, agora você vai contrair do novo Adão a visão de volta. Jesus Cristo vai fazer você viver de novo. Jesus Cristo vai fazer você enxergar de novo. Amém? Agora, quem pecou para que ele nascesse assim? A pergunta ainda continua. Por que os discípulos perguntam isto? São João Crisóstomo. Eles foram levados a fazer essa pergunta porque nosso Senhor dissera anteriormente ao curar o paralítico: vê que estás curado, não peques mais. Antes, Jesus tinha feito essa cura. Levanta um paralítico e fala para o paralítico: de agora em diante não peques mais. Então os discípulos ficaram com aquilo na cabeça, pensando a partir disso que o homem fora paralisado por causa dos seus pecados. E o que eles entenderam? Então esse homem está paralítico por causa dos pecados dele, porque Jesus falou: levanta e teus pecados estão perdoados, não peques mais. Pensando a partir disso que aquele homem fora paralisado por causa dos seus pecados, dizem: aquele outro homem ficou paralisado por causa dos seus pecados, mas que dirias tu deste homem? Teria ele pecado? Como podes dizer isso, uma vez que ele nasceu cego? Teriam os pais dele pecado?
nem se pode dizer, pois a criança não sofre pela punição. A criança não sofre punição por causa dos pais. Repete comigo: a criança não sofre punição por causa dos pais. Então uma pergunta já precisa ser respondida: a criança não vai pagar pelo pecado dos pais. Deu para entender, sim ou não? Graças a Deus. Do mesmo modo que nós perguntamos como isso pode ocorrer quando vemos uma criança sofrer, assim falaram os discípulos aqui, não tanto pedindo informação, quanto estando perplexos. Então os discípulos perguntam para Jesus porque estão em dúvida: quem pecou? Os pais dele pecaram para que ele estivesse assim? Abra a sua Bíblia no livro do Êxodo. Vamos lá para trás, hein? E por que os discípulos estão perguntando isso? Êxodo 20. Êxodo 20. Por que os discípulos estão perguntando isto? Porque havia uma concepção no Antigo Testamento, e várias passagens vão falar sobre isso, de que o pecado dos pais passava para os filhos. Essa era uma concepção do Antigo Testamento. Eles acreditavam que o pecado dos pais passava para os filhos. Eles não conseguiam encontrar respostas para o que aconteciam com as crianças, e eles chegaram a essa conclusão: ora, só pode ser que o pecado dos pais passou para os filhos. E Deus vai fazer o povo de Israel esquecer essa mentalidade. E agora eu vou lá no Antigo Testamento, e nós vamos ver que já no Antigo Testamento essa mentalidade é superada. Êxodo capítulo 20, versículo 5, o que está escrito aí? Não te prostrarás diante delas e não prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. O que a palavra está dizendo? Que Deus se vinga do pecado dos pais nos filhos, nos netos, nos bisnetos. Essa era a mentalidade da época. Não é à toa que os discípulos estão perguntando. Você está entendendo, sim ou não? Mas ainda no Antigo Testamento essa ideia já é superada. Nós estamos em Êxodo. Vamos para Deuteronômio. Deuteronômio. Bíblia, você nunca pode ler um versículo sem outro. Se você só lesse esse versículo, você ficaria com a impressão de que Deus pune o pecado dos pais nos filhos. Mas você não pode ler Bíblia só um versículo. Você tem que ler a Bíblia, um versículo, dentro do contexto da Bíblia inteira. Senão você lê toda errada a Bíblia. Então Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. Deuteronômio 24, 16. O que está escrito? Não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Aqui é diferente ou não é? Cada um vai se virar com o seu pecado. Repete comigo: cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Olha o avanço que agora está acontecendo. Não, o pecado do pai é o pecado do pai, e ele vai se responsabilizar por isso. E o pecado dos filhos é pecado dos filhos, e eles vão se responsabilizar por isso. Abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 31, ainda no Antigo Testamento. Jeremias 31, de 29 a 30.
Jeremias 31, de 29 a 30. Então não se dirá mais: os pais comeram uvas verdes e prejudicados ficaram os dentes dos filhos. Então os pais comeram e quem se prejudicou foi o filho. Não, não se dirá mais isso. Mas cada qual morrerá em razão do seu próprio pecado. E se alguém comer uvas verdes, serão atingidos os próprios dentes. Está ficando claro, sim ou não? Ainda no Antigo Testamento, vamos agora para o profeta Ezequiel, um pouco mais à frente. Ezequiel 18, versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20. O que está escrito aí? Leia comigo. É o pecador que deve perecer. Nem o filho responderá pelas faltas do pai, nem o pai pelas do filho. Isso aqui já está trazendo tranquilidade para muito papai e para muita mamãe aqui. Repete comigo. Nem o filho responderá pelas faltas do pai. Os pecados dos meus pais é pecado dos meus pais. E nem o pai pelos do filho. É ao justo que se imputará sua justiça, e ao mal sua malícia. Olha como é bonito. O Antigo Testamento já está superando esta mentalidade de que o filho paga pelos pecados dos pais. Amém? Vamos agora a um texto do Novo Testamento. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 6. Romanos, capítulo 2, versículo... Vamos ler do versículo 5 ao versículo 6. O que me interessa é o versículo 6. Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então cada um vai responder pelas suas obras. Olha para quem está do seu lado e diga: cada um vai responder pelos seus pecados. Cada um vai responder pelas suas obras. Isso serve também para marido e mulher. O pecado do marido não vai cair sobre a mulher. O pecado da mulher não vai cair sobre o marido se ela não colabora, se ele não colabora com aquele pecado. Se é ele só que está cometendo esse pecado, o pecado é dele, não seu, mulher. E se só ela está fazendo esse pecado, o pecado é dela, não seu. Vocês gostaram agora, né? Olha para quem está do seu lado e diga: cada um vai responder por si. Por isso que é errado quando você vai na confissão e você começa: o padre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu filho, pode contar seus pecados. Você fala: sabe o que é, padre? Minha mulher. Você não sabe o que é minha mulher. Minha mulher só fica na televisão. A casa uma bagunça. Não, meu filho, você veio aqui para contar os seus pecados, não os pecados da sua mulher. Cada um responde os seus pecados. Aí chega a mulher para se confessar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: minha filha, conte seus pecados. Padre, eu não aguento mais. Meu marido só bebe, só quer saber de ficar com os amigos, e ainda, padre, está me traindo. Minha filha, você não está aqui para contar os pecados do seu marido, você está aqui para contar os teus pecados.
Pergunta: quando você viu seu marido beber, você ficou como? Ah, eu fiquei irritada demais e comecei a brigar com ele. Então, esse é seu pecado, é isso que você tem que contar. E quando você viu seu marido trair, o que você fez? Ah, padre, eu traí também. Pronto, é esse pecado que você tem que contar. Não o dele. Cada um vai se responsabilizar pelos seus próprios pecados. Olha para quem está do seu lado, toma jeito. Porque na hora da confissão, alguns são tipo Adão e Eva: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. É um botando a culpa no outro. Faz silêncio. Apolinares de Laodiceia diz: uma vez que ninguém pode pecar antes de nascer, eles arriscaram o palpite de que os pais fossem culpados, pois sabiam que as crianças podem sofrer para causar tristezas aos pais. Mas o Senhor disse que a cegueira não ocorreu por algum pecado, mas em pró da glória de Deus que estava para acontecer, pois o poder de Deus seria revelado mediante sua inesperada recuperação da visão. Voltemos para João capítulo 9, versículo 3. Porque agora o próprio Jesus vai responder a pergunta. E se Jesus está respondendo a pergunta, o assunto está encerrado. Li para vocês o Antigo Testamento, mas agora Jesus vai responder a questão e a questão está encerrada. João capítulo 9, versículo 3, o que está escrito? Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Deus permite determinadas coisas para manifestar a sua glória. João capítulo 11, já está pertinho aí. João capítulo 11, versículo 4. Lázaro havia morrido, o seu amigo. Marta e Maria estão chorosas, e até dizendo para Jesus: se o Senhor tivesse estado aqui antes, meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, versículo 4. A essas palavras disse-lhe Jesus: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Amém? Existem coisas que Deus permite, que nós não entendemos, mas é para manifestar a glória de Deus na sua vida. Tem coisas que nós não entendemos, mas este cego está cego para manifestar a glória de Deus. Lázaro morre para manifestar a glória de Deus, e tanta coisa já aconteceu na sua vida para manifestar a glória de Deus. Amém? Você crê nisso, sim ou não? Romanos 8. Romanos 8. Eu quero que você leia bem alto essa palavra, e depois eu quero que você aplaude essa palavra. Romanos 8, 28. Repete comigo. Aliás, sabemos que todas as coisas, todas, diga para quem está do seu lado: todas, as suas enfermidades, os seus sofrimentos, as suas angústias,
todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Pode aplaudir mais forte. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu nasci cego para manifestar a glória de Deus. Eu vou receber a cura. Eu vou receber a restauração. E a restauração será maior do que a doença que eu tinha antes. A cura que eu vou receber de Deus será maior do que a doença que eu tinha antes. Saulo se achava o tal, Saulo se achava o que ia resolver o problema, perseguindo cristãos, prendendo cristãos, matando cristãos, e Deus permite tudo isso para manifestar a sua glória, porque depois ele vai, através de uma cegueira, olha que interessante, Paulo também vai ficar cego, e depois de 3 dias, através do batismo no Espírito Santo, Ananias vai impor as mãos sobre ele, e agora Saulo vai enxergar, mas não como antes. Deus permitiu que Paulo fosse cego, para que agora a glória de Deus se manifestasse neste homem, que se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. Deus permite a nossa cegueira, para manifestar a sua glória. Olha para quem está do seu lado e diga: você está entendendo, senhor? Diga comigo: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. São João Crisóstomo, quando Paulo fala de todas as coisas, ele inclui até mesmo as que parecem dolorosas. Pois se a tribulação, ou pobreza, ou prisão, ou fomes, ou mortes, ou qualquer outra coisa nos sobrevém, Deus pode transformá-las no oposto. Pois este é um exemplo de seu poder infalível. Ele pode fazer com que coisas dolorosas nos pareçam leves. Ele pode fazer com que coisas dolorosas se tornem úteis para nós. Amém? Até mesmo aquilo que é, em primeiro momento, ruim, Deus pode transformar em coisas boas. São Jerônimo, ele vai relembrar de Jó. Lembra de Jó? Tinha tudo e perdeu tudo. Quando Jó perdeu toda a sua riqueza, quando perdeu todos os seus filhos, tudo parecia conspirar contra ele, mas Jó amava o Senhor. Os males que lhe sobrevieram cooperavam para o seu bem. A podridão do seu corpo estava preparando para ele a coroa do céu. Antes do tempo em que é tentado, Deus nunca lhe havia falado. Após a tentação, porém, Deus vem a ele e lhe fala familiarmente, como a um amigo, a seu amigo. Venham as calamidades, desabem todo tipo de desastres, contanto que depois da catástrofe, Cristo venha. Pode vir o que vier. O importante é que depois, no final, Cristo será vencedor na minha vida. Levanta sua mão direita e diga: venha o que vier, aconteça o que acontecer. O importante não é agora. O importante não é o que está acontecendo agora. O importante para mim, que tenho fé, é o que vai acontecer no final. E no final, eu já sei que eu receberei a vitória em Jesus Cristo. Porque aquele que está em Cristo
é mais que vencedor. Amém? Teodoro, um outro padre da igreja, diz: não devemos nos preocupar se descobrimos que as coisas que esperamos resultar em nosso bem se mostram inesperadamente má na vida presente, porque sabemos que no fim tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo: no fim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Fala isso para o irmão que está do seu lado e diga: calma, você não chegou no fim ainda, meu filho. Então agora a tua vida pode estar uma bagunça, mas calma, ainda não é o fim. No fim, tudo concorrerá para o seu bem. Diga: é nós nessa, estamos juntos. Você está sofrendo, eu também estou. Sem ter cruz, eu também tenho. E cada um tem a cruz que pode suportar. Ninguém tem uma cruz maior do que pode carregar. O importante não é agora, o importante é o final. O cristão não está olhando para agora. O cristão, ele vive hoje olhando para a meta. Ele vive hoje olhando para o céu. Ele vive nessa terra com os olhos para o alto. Como o padre diz na missa: corações ao alto. Corações ao alto. Fica olhando só para baixo, você se desespera, meu filho. É doença, é gente, é perseguição, é falação, é calúnia, é um monte de coisa. Você vai entrar em depressão. Diga para quem está do seu lado: fica olhando só para essa terra não. Não fica assistindo só televisão não, senão você fica doido. Eu digo esses canal doido aí, que você sabe. Você tem que assistir no mundo espiritual o céu. Você tem que contemplar o céu. Eu não nasci para este mundo. Este mundo é passageiro. A minha glória é no céu. O sofrimento do tempo presente não tem proporção alguma com a glória futura que eu vou receber na ressurreição. Voltemos para João capítulo 9, versículo 3. Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Santo Agostinho. Santo Agostinho é maravilhoso. Preste atenção. Teria ele então nascido sem pecado original? Ou não teria cometido pecado algum em sua vida? Tanto este homem quanto seus pais pecaram. Mas aquele pecado em si não foi motivo pelo qual nasceu cego. Ele nasce em pecado original? Sim. Os pais pecaram? Sim. Os pais eram pecadores? De novo eu pergunto: os pais eram pecadores? Aquela criança nasceu em pecado original? Mas não foi por isso que ele nasceu cego. O nosso Senhor, Santo Agostinho, dá a razão por que ele nasceu cego. Ele nasceu cego para que as obras de Deus se manifestem nele. E aqui nós vamos entrando em alguns problemas que já deve estar, a sua cabeça já deve estar confusa. Vamos agora para São João Crisóstomo. Aqui surge uma dificuldade. Diga comigo: surgiu uma dificuldade, Frei.
Se é verdade que não era possível que a glória de Deus fosse mostrada sem o castigo do homem, certamente não era impossível, pois era possível. Mas aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada até mesmo neste homem. Alguém então poderia perguntar: teria ele sofrido injustamente pela glória de Deus? Então pode agora estar na nossa cabeça uma coisa: opa, Frei, então quer dizer que ele nasce cego para manifestar a glória de Deus? Então Deus castiga alguém para nascer cego, para que ele mostre a sua glória? Que negócio estranho é este? Ficou estranho ou não ficou? Fala para quem está do seu lado: deu um nó na minha cabeça agora. Deu nó, não deu? Vamos ver se João Crisóstomo ajuda a tirar o nó. São João Crisóstomo faz essa pergunta importante. Então quer dizer que Deus está interessado em doenças para mostrar a sua glória? São João Crisóstomo continua: diz-me, que fez ele de errado? Pois, e se Deus nunca tivesse querido criá-lo? Mas eu afirmo que ele até mesmo recebeu o benefício de sua cegueira, pois recuperou a visão interior dos olhos. De que adiantaram os olhos aos judeus? Eles incorreram em punição ainda maior, ficaram cegos mesmo vendo. Olha o que São João Crisóstomo está falando. Ei, preste atenção. Esta criança nasceu cega, e Deus depois vai curá-lo. Mas o que adianta os judeus estarem vendo? Porque eles veem, mas na verdade não veem. Ou seja, tem gente que é cego do corpo, mas não é cego da alma. E tem gente que não é cego do corpo, mas é cego da alma. O que adianta ter visão do corpo e não ter a visão da alma? E que dano teve este homem por sua cegueira? Por meio dela, ele recuperou a visão. Assim como os males da vida presente não são males, também os bens não são bens. Olha que interessante, São João Crisóstomo. Repete comigo: os males da vida presente não são males. Então qual é o nosso problema? É que a gente olha para essa criança cega do Evangelho e a gente enxerga isso como mal. Quem disse que isso é um mal? Será que não tem coisa pior do que isso? Repete comigo: os males da vida presente não são males. Também os bens não são bens. Agora vem a resposta importantíssima de São João Crisóstomo. Repete comigo: somente o pecado é o mal, a cegueira não. Repete mais forte: somente o pecado é o mal, não a cegueira física. Amado irmão e amada irmã, Jesus está ensinando com este Evangelho de que pior do que nascer cego é estar adulto, de pé, vivo, mas cego espiritualmente por causa do seu pecado. Jesus, através desse Evangelho, está ensinando: a pior cegueira não é a cegueira do corpo, a pior cegueira é a cegueira da alma.
Então, muitas vezes nós vemos uma sociedade que está preocupada e querendo se questionar, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Como se isso fosse o grande mal. As doenças são ruins, são. Eu não estou dizendo que doença é bom. Aqui também os santos não estão falando que a doença é boa. É tanto que não é boa que Jesus cura os doentes. Mas Jesus está querendo aproveitar essa doença para ensinar que a pior doença é o pecado. Jesus está aproveitando essa cegueira para mostrar que a pior cegueira não é a cegueira do cego de nascença, é a cegueira de vocês judeus, porque agora vocês vão ver o rolo que vai dar, porque esse homem foi curado, viu? Não é para essa pregação, é para a próxima. O rolo vai ser grande. Os homens judeus, conhecedores da lei, sacerdotes, fariseus, vão ficar resmungando, pressionando Jesus Cristo, pressionando os pais, pressionando o cego, porque eles não conseguem entender o que está acontecendo ali. Mas na verdade, o cego dessa história não é o cego de nascença. O cego dessa história do Evangelho é os judeus, os fariseus, os conhecedores da lei. Jesus está mostrando: a pior cegueira é o pecado. É tão verdade que eu estou falando, que em Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: se teu olho te leva a pecar, o que você faz? Fica cego. Se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora, porque é melhor você entrar com um olho no céu do que com os dois você ir para a gena do inferno. Jesus está mostrando que a pior cegueira é a cegueira espiritual. Olha para quem está do seu lado e diga: abre os olhos, meu filho. Tinha gente dormindo aí que acordou agora. Agora diga assim para ela: abre os olhos da alma, abre os olhos do coração. Preste atenção. Por que a doença não é um mal? Eu estou vendo vários doentes aqui. Eu abracei vários doentes aqui. A gente enxerga. E por que a doença não é um mal? Porque a doença que essas pessoas têm não as privarão de ir para o céu. Doença nenhuma que você tenha tira você do céu. Agora, eu pergunto para vocês: o pecado pode tirar você do céu? O pecado mortal pode tirar você do céu? Portanto, o verdadeiro mal não é a doença, porque por mais que eu tenha diversas doenças, essa doença, ela me traz tribulação, ela me traz sofrimento, ela me traz angústia, mas ela não é capaz de me tirar o paraíso. Agora, a doença do pecado, a cegueira do espírito, é capaz de me tirar do paraíso. Entendeu, sim ou não? Diga: Frei, eu estou entendendo que a pior doença que tem se chama pecado. A pior doença que tem, quer que eu dê o nome da doença? Não é câncer, não é leucemia, não é pedra no rim. A pior doença que existe, sabe o que é? Inveja, fofoca, fornicação, ciúme, rivalidade, briga, ódio, contendas. Essas são as piores doenças que existem. Preguiça, luxúria, vaidade, amor ao dinheiro. Isso são doenças, doenças da alma. E assim como se você tiver com câncer, se você tiver alguma doença, você vai procurar um médico para curar isso. Assim também, doenças que eu estou dizendo, você só cura em um lugar:
para você que é católico, para nós que somos católicos, dentro de um confessionário, o sacerdote, com um sacerdote, indo para o confessionário. E você diz para o padre a sua doença: Jesus, a minha doença é que eu sou invejoso. Jesus, a minha doença é que eu só falo mal da vida dos outros. O padre te dá um conselho. O padre termina a confissão dizendo: teus pecados estão perdoados. Em outras palavras, você não tem mais essa doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vá em paz, não peques mais. Você está curado. Agora, é claro, sempre você pode retornar à doença de novo, caso você queira. Amém? Diga comigo: a pior cegueira não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. Eu gostaria que vocês acompanhassem todas as pregações, porque eu fiquei aqui só nos primeiros versículos. Até o final do retiro eu vou pregar todo o Evangelho. Vai ter história que você não tem noção. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Jesus vai falar agora da cegueira espiritual. Mateus capítulo 13, versículo de 14 a 15. Mateus 13, 14 a 15. Leia comigo. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Como assim? Eu olho e não vejo? Essa é a pior cegueira. Você olha, mas não vê. E por que você olha e não vê? Resposta, versículo 15: porque o coração deste povo se endureceu, taparam seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se converta e eu o sare. Você está entendendo? A pior cegueira é essa: o fechamento do coração a Deus. Então tem gente que está com os olhos abertos para as coisas do mundo e os olhos fechados para as coisas de Deus. Então diga para os mundanos: vamos assistir isso, vamos ver aquilo outro, vamos e vamos. Vamos assistir a missa? Não, hoje é domingo, estou tão cansado. Bora maratonar na série? Bora, com pipoquinha. Para os mundanos, eles têm olhos abertos para tudo que é mundano, mas têm os olhos fechados para as coisas espirituais. Eu quero declarar na sua vida que a partir de agora, Deus quer que você tenha olhos fechados para as coisas do mundo e olhos abertos para as coisas de Deus. Teodoro diz assim: o Senhor ensinou aos discípulos que há muitas razões para todos esses eventos que certamente são secretas e inexplicáveis. E assim nós sempre nos queixamos de acontecimentos cujas causas ignoramos. Na verdade, por que uma criança nasce doente? Sempre vai ser algo que nós nunca teremos explicação. Você nunca vai ter uma explicação sobre isto. Esse conhecimento nos será dado no mundo futuro, porque o que agora está oculto será revelado a nós. Olha que bonito nós acabamos de ouvir. Por que uma criança nasce doente?
Não temos resposta neste mundo. Você pode ver que sempre se perguntam, mas não tem resposta. Não há ser humano que dê resposta. Pergunte para todos os papas, eles não têm resposta. Pergunte para os santos, ninguém tem resposta. É um mistério, é um mistério. O que faz uma criança sofrer tanto, já nascer doente? Não queira entender isto. Mas o santo acabou de dizer, o padre da igreja acabou de dizer: aqui você não vai compreender, mas quando você chegar no céu, você vai compreender tudo. Tudo será explicado para você no céu. Entendeu ou não? Então diga para quem está do seu lado: você quer compreender? Só se você morrer agora para ir para o céu. Você não quer morrer agora? Então diga para ele: então você vai ter que esperar. Porque aquilo que você não compreende, você vai ter explicação no céu. No céu nós saberemos todas as coisas e não ficará mais nenhuma dúvida no nosso coração. E nós veremos que Deus sempre foi bom, o tempo todo Deus foi bom. A gente que não enxergava isso. Abra sua Bíblia, Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes 3, 1. O que está escrito aí? Repete comigo: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Você vai ter que entender que tudo tem o tempo de Deus, tudo tem a hora de Deus, amém? Segunda palavra que eu quero que você abra, João capítulo 13, versículo 7. João capítulo 13, versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreenderás agora, mas irás compreendê-lo em breve. Olha o que Jesus está falando: tem coisas que você não compreende agora, mas um dia você vai compreender. Amém? Mais uma vez diga para quem está do seu lado: tem coisas que você não compreende agora, mais tarde você compreenderá. Fica firme em Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18. Eu quero que você leia essa palavra e depois você vai aplaudir essa palavra. Romanos capítulo 8, versículo 18. Repete comigo: tenho para mim, mais forte, tenho para mim, que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Amém. Última palavra, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Já vai ficando de pé com a sua Bíblia na mão. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7.
Na verdade não é essa passagem não. Calma aí. Agora sim. Eu falei 7, é 17. 2 Coríntios 4, 17. Isto mesmo. Diga comigo. A nossa presente tribulação momentânea, ligeira. O que você está sofrendo é momentâneo. O que você está sofrendo vai passar ligeiro. Não, Frei, não está ligeiro não, já tem 10 anos. Mas pode confiar que isso é ligeiro, que 10 anos para Deus é nada. Diga comigo, a nossa tribulação presente, momentânea e ligeira, nos proporciona, olha que bonito, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo e fazendo uma promessa para você: quanto maior for o seu sofrimento, maior será a sua glória, o peso de glória na eternidade.